Olá pessoal! Nesta videoaula nós iremos trabalhar com as equações diferenciais da transferência de massa, com a finalidade de representar matematicamente situações físicas que envolvem tais fenômenos. Inicialmente, vamos tomar como primeiro exemplo a evaporação de um líquido volátil, a espécie A, contida em um tubo cilíndrico longo e fino. Vamos supor ainda que o ar seco, a espécie B, flui de maneira suave na extremidade superior do tubo, de forma a não causar qualquer alteração no fluxo da espécie volátil, a espécie A, dentro do tubo. Isto é, dentro do tubo o ar está estagnado e o líquido se difunde através deste meio. Ou seja, NB é igual a zero. Diante disto, temos como hipóteses o estado estacionário, ou seja, há uma evaporação constante com o tempo. Fluxo unidimensional e apenas na direção z. E por fim, que não há reação química. Assim, como se trata de um tubo cilíndrico, a equação da continuidade será escrita em coordenadas cilíndricas, em que estão descritas os termos de acúmulo da espécie A, os termos referentes ao fluxo de A em todas as direções, bem como o termo de geração devido à reação química. Com base nas hipóteses estabelecidas anteriormente, esta equação será reduzida uma vez que se trata de estado estacionário, fluxo apenas na direção z e sistema não reacional. Assim, a equação final resultante diz que a variação do fluxo molar de A na direção z é igual a zero, ou seja, temos que o fluxo molar de A é constante. O segundo exemplo que iremos tratar aqui corresponde à difusão de uma espécie A em um meio semi-infinito. Relembrando que um meio semi-infinito é aquele em que a dimensão de interesse é muito grande para que a outra extremidade do meio seja afetada. Para tal, vamos supor a superfície de um lago com águas paradas e que o movimento global do ar adjacente à superfície seja negligenciado. Vamos supor agora que o oxigênio, a espécie A, se difunde na direção z do lago, ou seja, da superfície para o fundo do lago. Assim, como hipóteses, teremos o seguinte: difusividade e concentração total da espécie A constantes. Fluxo da espécie A apenas na direção z. O transporte ocorre apenas por difusão. O estado é transiente e não estacionário, uma vez que a concentração da espécie A varia ao longo da posição e do tempo à medida que se difunde. E por fim, que este sistema não sofre nenhuma reação química. Assim, partindo da equação geral da transferência de massa em coordenadas cartesianas, temos que os termos de transporte por convecção nas direções x, y e z são nulas, pois o transporte se dá apenas em nível molecular. Os termos referentes à difusão serão nulos nas direções x e y, pois o fluxo molar ocorre apenas na direção z. Por fim, o termo de geração será nulo, uma vez que não há reação. Desta maneira, a equação geral é reduzida e o termo de acúmulo será igual ao termo da derivada segunda da concentração de A na direção z, equação análoga à segunda lei de Fick da difusão. Nesta videoaula, reduzimos as equações diferenciais da transferência de massa para descrever fenômenos envolvendo o transporte de matéria. Agora cabe a vocês o devido aprofundamento do conteúdo. Até a próxima!